Programa Entrevista com João Paulo Messer. Pois estamos de volta no programa de entrevistas desta semana, semana de posse do Sinduscon, Sindicato da Construção, aqui em Criciúma. Está reassumindo a presidência o nosso convidado de hoje. Temos o privilégio de receber aqui no estúdio para o programa de entrevista, o programa semanal, o empresário Ovacir Bess Fontana, diretor-presidente da Construtora Fontana. Fontana, obrigado pela gentileza em atender o nosso convite aí. Nós que agradecemos. Voltando para o Sinduscon, né? Sim, eu já fiquei 2 mandatos e no intervalo de 10 meses dos mandatos eu fui ser secretário de Estado. E aí eu pedi licença do Sinduscon e acabei ficando 10 meses no governo do Estado. E acabei voltando e reassumindo o Sinduscon. Não é prática, depois de 2 mandatos, voltar para o Sinduscon. Mas foi um pedido dos ex-presidentes para eu voltar e me dedicar mais 2 anos do Sinduscon, que o mandato é 2 em 2 anos. Geralmente o presidente fica 2 mais 2. E eu assumi o compromisso com ele de ficar apenas 2 anos para, nesse momento, dar uma animada, dar uma entusiasmada, dar uma agilizada, dar uma melhorada, procurar incentivar e motivar esses empreendedores que têm feito bastante para a região sul de Santa Catarina e nesse momento precisam mais ainda desses empreendedores que empreendam e façam a nossa região crescer e se desenvolver. Fontana, a propósito do momento, como é que se define esse momento? Que eu não consigo entrar numa roda de conversa sem usar a palavra crise. Nós vivemos ciclos, né? O país vive em ciclos. Houve um novo ciclo, que foi onde que a esquerda brasileira assumiu o poder e lá eles não fizeram gestão, eles fizeram, se motivaram em dar incentivos fiscais, se motivaram a distribuição de renda, sem se preocupar com a geração de renda. E esse ciclo se findou, né? Nós temos que criar agora um novo momento, uma nova direção, porque aquele modelo não tem mais espaço. Nós temos que criar um modelo novo, um modelo onde que a pessoa possa resolver seus problemas, não mais deixar na mão do Estado, né? Se criou um Estado muito grande, um Estado que quase ingovernável, é só ver o que está acontecendo em Brasília, só ver o que está acontecendo nas grandes empresas estatais, onde o desvio é muito grande. Então eu entendo, a única maneira de diminuir o desvio, melhorar a gestão, é diminuir o tamanho do Estado. Eu não vi nenhum Estado grande se tornar um país potente, um país vencedor. Nós temos muitos exemplos aqui no mundo de bons exemplos de gestão de Estado. Como faz? Nós temos que copiar, não adianta reinventar aquilo que está dando certo em outro lugar. E o que nós precisamos aqui no nosso país? É motivar, incentivar os nossos empreendedores. O povo tem que ter mais liberdade na sua geração de riqueza, na sua geração de bens. Nós temos que transformar empresários em empresas fortes, que possam levar o nosso país ao desenvolvimento e ao crescimento, né? Não crescimento em tamanho, mas crescimento em renda. Nós temos que caminhar nessa direção. E hoje o Estado se propõe a resolver os problemas das pessoas. O Estado não tem condições, ele não tem gestão de si próprio. Como é que ele vai resolver o problema das pessoas aqui na ponta? A solução é as pessoas buscarem solução para os seus problemas. E isso o Estado tem que se modernizar, o Estado tem que diminuir de tamanho e é só dessa maneira que reverte esse ciclo. Por exemplo, hoje o Estado gasta mais do que arrecada. Isso não funciona em lugar nenhum. Como é que pode um país se desenvolver se ele gasta mais do que arrecada? Né? Onde os salários subiram mais do que a produção. Também o Estado não vai dar certo. Nós temos que ter um país onde a produção cresça mais do que os salários. E se a produção cresce, os custos não baixam. Se os custos baixam, o poder aquisitivo das pessoas aumenta. Então nós temos que reformular o modelo do Estado para nós se desenvolver e nós crescermos. Essa é uma opinião que eu tenho sobre o nosso país. Essa questão da proposta de governo, no governo federal nós temos hoje uma proposta que acentuou muito a questão social. Dentro desse pensamento que o senhor tem em relação ao Estado, essa questão social, no momento em que busca essa valorização, como é que o senhor enxerga essa questão do social? Esse programa do social é para manter as pessoas na dependência do governo.
Não é para as pessoas buscarem resolver seus problemas e caminharem para eles se governarem. Então, nós criamos um modelo onde as pessoas dependem do Bolsa Família, dependem da ajuda do governo. Isso tem que ser transitório. Eu acho que o importante é medir quantas pessoas saíram do Bolsa Família, não quanto entraram. Aí tu vai medir o país. E todo o dinheiro que o governo está doando, esse dinheiro não é do governo, é os cidadãos brasileiros que estão pagando os impostos para poder distribuir renda. Isso não funciona. As pessoas têm que buscar solução, as pessoas têm que buscar conhecimento, as pessoas têm que buscar produzir e de lá tirar seu sustento. Senão não funciona. Hoje nós temos um Estado que doa e as pessoas ficam esperando. Essas pessoas têm que produzir, essas pessoas têm que trabalhar, têm que ter uma produção, têm que produzir um bem e aí ser remunerado. E essas pessoas são fadadas a ficar no mesmo modelo. Nós temos que ter um modelo de transição. Tem momentos de dificuldade, sim, as pessoas precisam de uma ajuda, tem que se dar e tem que incentivar, mas tem que ter uma janela, tem que ter uma saída para isso. Só assim nós vamos desenvolver o nosso país. Dessa maneira nós não podemos crescer, desenvolver, cobrando muitos impostos de um para dar para outros. Isso não funciona. Nós temos um país onde é colocado uns contra os outros. Não existe isso. Nós temos um problema de segurança, porque aqui no Brasil o criminoso tem mais prestígio do que a pessoa séria. O criminoso anda armado, o cidadão de bem não anda. A Constituição americana diz que os cidadãos têm que ser iguais. E para ter dois cidadãos iguais, os dois estão armados. E isso nos Estados Unidos o pessoal anda armado. E lá um respeita o outro. Aqui o cidadão de bem se tranca dentro da sua casa. E o bandido está na rua armado. Então são valores contrários ao desenvolvimento. São valores que não vão levar o nosso país ao desenvolvimento. Isso é assim que eu penso. Fontana, a propósito, nós já vamos entrar na questão da construção, do Sinduscom. Fontana está aqui conosco no programa de entrevistas dessa semana, a propósito da sua posse, mais uma vez, na presidência do Sinduscom. Mas, aproveitando essa oportunidade, falando de situação nacional, toda e qualquer mudança diz que a gente só chega... por uma revolução. Quando eu uso a expressão revolução, não necessariamente que as pessoas peguem nas armas, mas que tem que fazer um processo revolucionário. Nós estamos próximos dele ou o senhor não tem muita esperança de que aconteça uma mudança mais radical no país? O país precisa ter grandes líderes que digam para a população o que elas precisam ouvir, não o que elas querem ouvir. Grande parte dos líderes que estão lá postos hoje falam para a população o que eles querem ouvir, não o que eles precisam ouvir. E quando se discute uma ideia diferente, não se discute a ideia, tenta se desmontar a ideia do outro. Né? Surge uma ideia, um debate para nós construirmos um modelo novo, ele é desconstituído, ele é destruído pelo adversário, é destruído pelo concorrente. E isso não leva a nada. Nós temos que ter uma discussão, nós temos que ter uma fala de construção, os dois conversarem e chegar no denominador comum. Não um desconstituir a ideia do outro, não um desmanchar a ideia do outro. Nós temos que ter capacidade, que nós queremos o bem de todo mundo. Nós temos que ter a capacidade de saber quando a minha ideia é pior do que a sua, apoiar a sua, e vice-versa. Então nós temos que ir no campo das ideias, construir um modelo novo. Mas precisamos dizer para a população o que elas precisam ouvir, não o que elas querem ouvir. Hoje o discurso é muito fácil. O governo resolve o problema de todo mundo, mas não resolve. As estradas estão cheias de buraco, a saúde está ruim e a educação está ruim. Por quê? Porque ele promete entregar uma coisa que ele não consegue. E o custo da educação no Brasil é maior, um aluno custa mais do que uma escola privada. Então tem coisa errada. E hoje, então esse modelo está fadado, tem que fazer um novo modelo. A sua opinião sobre questões, palavras da ordem, além da palavra crise, as palavras que estão aí na boca do brasileiro hoje, no nosso dia a dia, são impeachment e renúncia. Qual é a sua opinião a respeito dessa questão? Os dois são bons para o Brasil. As duas soluções são boas. Porque o pessoal que está hoje não tem condições de criar um modelo novo. A gente nota que hoje tem um programa de governo, não existe um programa de governo. Qual é o programa do governo? É distribuição. Hoje o ministro defende uma posição e é um programa de ministro, não é um programa de governo. Perfeito. Como é que pode um ministro defender uma posição e o governo falar outra? Então o Brasil não está num momento de conflito.
né? Por isso que hoje a crise brasileira é maior na cabeça das pessoas e é maior político do que econômico. Por quê? Não se tem uma direção, não se tem um caminho. Então está faltando líderes que digam à população que ela precisa ouvir. Líderes que venham dar uma nova direção, que podemos construir um Estado melhor, um país melhor. Só para finalizar, no próximo bloco a gente entra mais na questão do setor da construção, do Sinduscon, as propostas. Mas o senhor falou no início da entrevista sobre modelos que nós temos em outros países que poderiam ser adotados no Brasil. O senhor vê aí algum modelo mais apropriado para o Brasil hoje? Venezuela, Bolívia, Venezuela e Bolívia, Argentina, ou que outro modelo nós podemos nos inspirar? Vou te dar um exemplo caseiro. Colômbia. A Colômbia, o PIB da Colômbia vai ser maior do que o PIB da Argentina logo, logo, logo. A Argentina era o único país rico da América Latina, do passado. Hoje a Colômbia já vai passar o PIB da Argentina. A Colômbia já está crescendo muito mais do que a Argentina. A Colômbia vai ter maior produção do que a Argentina. E alguns anos atrás, estrangeiro só entrava lá escoltado. Não faz muito tempo, né? Não faz muito tempo. Então esse é o exemplo clássico, típico. Vamos ver, o Chile. Chile é outro grande exemplo. O Chile hoje está aberto à economia do mundo, não só o Mercosul. E tem outros exemplos, Peru. O Chile fez uma transição interessante, né? Ele saiu de um processo de ditadura, ele foi para um processo popular, entretanto, ele não foi para um processo tão populista, ele foi para um processo que merece atenção. Eu, sinceramente, a Colômbia, eu não parei muito para observar ainda. Agora, o Chile, me parece que eu observo há mais tempo, tem saltado aos olhos há mais tempo. A Colômbia, quem sabe, tenha ficado à margem da nossa observação, porque era um país entregue à bandidagem, né? Então, aquele modelo, está lá o modelo. O PIB deles tem crescido a nível chinês e vai passar a Argentina. Agora, qual é a diferença que eu fiz uma análise, qual é a diferença que eu vi e tenho acompanhado e observado por várias vezes que eu fui no Chile e lá procurei me inteirar e avaliar os dois países. O Brasil conseguiu a democratização até antes do que o Chile. O Brasil foi democrático antes que o Chile. O Brasil conseguiu liberdade das pessoas e o Chile criou liberdade na economia. Esses são dois fatores que mudou totalmente a economia dos dois países. Enquanto que a polícia chilena tem o poder de polícia, ao passo que a nossa polícia aqui, ela não tem esse poder. Todo mundo ataca a polícia e defende o ladrão. Isso é uma coisa interessante. Mas isso vem frutos da ditadura militar, que criou esse conceito nas pessoas de bater no militar e bater na polícia. O chileno não, abriu os portos, abriu a economia para o mundo. E a polícia ficou firme com o poder. O Brasil, a polícia perdeu, o cidadão ganhou liberdade e os portos brasileiros, a economia brasileira não se abriu para o mundo. Então, essas são duas grandes diferenças que fizeram o Chile florescer e prosperar e o nosso país, a economia não tem crescido tanto e a polícia perde poder onde o banditismo tem crescido. E agora, tu quer exemplos contrários? Posso te dar. Por favor. Nós temos aqui o caos, o país que era um país importante que virou caos, que é a Venezuela. Um país que está perto disso, mas nem o caos ainda em economia ruim, é a Argentina. E o Brasil. São três países que adotaram a esquerda, resolveram tirar do setor produtivo e doar para pessoas que não produziram. Isso levou a nossa economia a ter hoje essa estagnação, esse descrédito, e onde o governo gasta mais do que arrecada. Então, nós temos aqui 2 exemplos positivos e 2 exemplos negativos. Você que está nos ouvindo e nos vendo, pesquise e veja qual é o modelo que você quer. Estamos conversando com o Vacir Bess Fontana, presidente e a partir dessa quinta-feira mais uma vez do Sinduscon, diretor-presidente da Construtora Fontana. A gente vai falar um pouco mais do setor da construção, vamos voltar à questão da economia, é claro. Eu não quero desperdiçar esta oportunidade no programa de entrevistas desta semana. Nós vamos fazer um rápido intervalo
e a gente volta em seguida. Pizzaria Forno de Isoldo, o sabor da felicidade, em Siderópolis, 3444-2626. Estamos de volta com o programa de entrevistas desta semana, recebendo aqui no estúdio o Ovacir Bess Fontana, que está assumindo mais uma vez a presidência do Sinduscom. No primeiro bloco a gente falou muito da questão da economia global, a economia como um todo. Eu estou falando com uma liderança. O senhor falou no bloco anterior dessa necessidade da questão da liderança empresarial. Da liderança, aliás, no país, liderança política. Hoje, as siglas partidárias estão carentes de uma liderança política, nós temos falta de liderança empresarial, nós temos uma certa dificuldade. Me parece que liderança empresarial não consegue nem aparecer muito nesse momento no país. Eu acho que até a gente teria alguns exemplos de liderança empresarial, mas a coisa anda tão amarrada ao processo político que ao Brasil não sobra mais muito tempo de informação, senão sobre a crise que nós estamos enfrentando, a crise política, a crise administrativa no país. E eu falo com uma liderança empresarial aqui da nossa região. O Ovacir Bess Fontana já esteve por 2 mandatos na presidência da Associação Empresarial de Criciúma, volta à presidência do Sinduscom. Fontana, quais os principais objetivos, ou nos fale um pouco de como será essa gestão no Sinduscom? Nosso objetivo no Sinduscom é motivar e incentivar os nossos empreendedores da construção civil. Por que tivemos que motivar e incentivar? Porque a construção civil é a alavanca do crescimento, do desenvolvimento de uma região. Por quê? 90% ou até mais de 90% dos produtos usados numa obra na construção civil são produzidos no país. E se você faz um alicerce, você precisa do cimento. Se você faz uma viga, precisa do ferro. Se você constrói uma casa, você precisa depois do colchão, do fogão, do eletrodoméstico, da pintura, do jardinamento. Então a construção civil, ela envolve com uma grande gama do setor industrial. E é um bem para a pessoa morar e se abrigar. Um país que a construção civil ela entra em estagnação. É só ver os Estados Unidos, quando deu aquela crise subprime, parou a construção civil. Nossa, o país entrou em baque. Na Espanha, maior baque, parou a construção civil. Então, a construção civil é a alavanca, é o diferencial, é a diferença que faz um país crescer e se desenvolver. Porque o teu consumo de alimentos, você não vai conseguir comer mais do que aquela tua comida no dia a dia. A tua roupa, mais que tu compre, também você não vai todo dia comprar roupa. Agora, a construção civil não. É um abrigo que a pessoa precisa, e ele emprega mão de obra intensiva emprega a mão de obra intensiva e usa produtos de uma gama muito grande. Desde um colchão, um travesseiro, uma cadeira, um eletrodoméstico, assim vai. Então a construção civil é que movimenta realmente a economia de um país. Aqui se chegou a falar num determinado momento que o país poderia ter um boom aí na construção civil, ter uma crise na construção civil. Esse assunto já é superado, né? Já se superou. Mas como é que está a construção hoje no contexto econômico do país? A construção civil no país ainda está em plena atividade. É só ver a nossa região, as cerâmicas que estão aqui, estão em plena atividade. Ela diminuiu os seus lançamentos, sem dúvida. Hoje ela está vendendo o seu estoque de lançamento, o seu estoque pronto. Isso ela está fazendo essas vendas. A venda diminuiu, mas ela está continuando, né? A gente nota agora, principalmente no segundo semestre, ela voltou a crescer, ela voltou as pessoas a procurarem. Por quê? No Brasil existe uma grande carência de moradia. Está cada vez mais difícil de fazer um loteamento, cada vez mais difícil você conseguir as licenças ambientais, cada vez mais difícil de mão de obra e cada vez mais cara. Então, além disso, existe uma grande carência de moradia. Muita gente mora mal.
no país. Então, o setor da construção civil está para equalizar essas questões, para empregar, usar a produção nacional e dar uma melhor condição de vida para as pessoas. Então, por isso que eu acredito que ela tem um grande potencial de crescimento e desenvolvimento para a nossa região e também para o nosso país. Como é que nós estamos no estado de Santa Catarina hoje em termos de construção? Nós temos aqui know-how, nós temos aqui as maiores empresas, o senhor é proprietário de uma dessas maiores empresas do sul do Brasil, vou tomar o estado de Santa Catarina, por exemplo. Como é que nós estamos em relação a outras regiões? O ritmo da construção civil na região norte, por exemplo, na região oeste, que são teoricamente, economicamente melhor que nós. O nosso estado é um estado diferenciado. Nós temos o oeste catarinense com uma grande produção de proteínas, que hoje está em alta, né? A exportação de frango, carne suína, de soja, de milho, estão em alta. O dólar subiu e deu uma doença lá nos Estados Unidos, fez com que o mundo comprasse mais proteína no Brasil. Então o oeste catarinense está blindado nessa direção. O litoral catarinense também tem um potencial turístico muito grande. Com isso, atrai gente do Rio Grande do Sul, o oeste catarinense, Paraná, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, até Minas Gerais. O pessoal vem veranear aqui em Santa Catarina. Então, ali existe outro potencial. Então, Santa Catarina tem a economia balanceada. E Santa Catarina é um país, é um estado exportador, não só para o exterior, mas sim para os outros estados. Ela produz mais do que ela consome. Então isso transforma nós num estado diferenciado. Então em Santa Catarina também, mas também sofre as variáveis como outro estado. Mas a gente nota que aqui nós estamos vendendo hoje para um pessoal diferente. Nós estamos vendendo mais hoje para o pessoal que estão nos Estados Unidos, pessoal que está no exterior. São pessoal que estão com o dólar em alta. Então a gente nota que esses pessoal estão voltando. E nós temos o sonho de grande parte da região vir morar em Santa Catarina pela segurança, pela beleza do seu estado e pelo potencial econômico que o estado existe. Então isso faz o nosso estado diferente. E nós temos que aproveitar isso. Outro diferencial que eu tenho notado, o sul de Santa Catarina, por exemplo. A 101 vai ficar 100% pronta agora, no começo do próximo ano. O aeroporto de Jaguaruna já tem um voo, daqui a pouco pode ter outro. O aeroporto do Mício Freitas, o anel viário de Criciúma, também está em fase, mais uma etapa. A via rápida daqui a pouco fica pronta. Então essa infraestrutura vai ajudar as nossas empresas a ser mais competitiva, a diminuir o custo. Faz com que a nossa região tenha o potencial de superar a crise melhor do que os outros que já tinham estrutura. E também o nosso parque fabril da nossa região é um parque variado. Nós temos químico, plástico, construção civil, vestuário, setor cerâmico e outros setores que são muito fortes na nossa região. E todos setores variados, setores diferenciados, setores que não sofreram tanta crise. Não tem praticamente nenhuma empresa que fornecia para a Petrobras, não tem nenhuma consultora de infraestrutura aqui na nossa região. Então esse pessoal sofreu mais. A nossa região não sofreu. Então eu acredito que a nossa região vai sofrer menos com a crise do que outros estados e outras regiões. Detalhe interessante nessa questão da economia com a valorização do dólar, que em princípio eu não vejo uma empresa da área de construção civil sendo exportadora, mas dá para colocá-la como exportadora nesse momento, né? Ela exporta, mas não, a mercadoria fica no, fica no Brasil ainda. O que é melhor ainda, né? Que é muito interessante, quer dizer, a gente vende para o pessoal lá fora, vende para o brasileiro lá fora, que manda dinheiro para cá e a mercadoria não sai daqui. Então isso o dinheiro fica aqui e a mercadoria também. Fontana, prazer enorme, parabéns pela condição de mais uma vez assumir o Sinduscom, isso é sempre muito importante e a gente precisa ter momentos como esse, avaliações como essa, avaliação positiva, ou seja, eu mesmo sou um profissional que estou o dia todo falando de crise, de notícias ruins, e nós temos sim, há sempre aquela velha história da taça de vinho, nós precisamos, ou então melhor, em tempo de crise, há quem venda lenço e há quem chore, né? Precisamos vender um pouco de lenço. Muito bem. Parabéns pela condição de presidente do Sinduscom mais uma vez. Nós que agradecemos e obrigado às oportunidades que você tem nos dado no seu programa, nos seus programas, né? E na sua coluna. Muito obrigado. O Vacir Bess Fontana, o nosso entrevistado desta semana, assumindo a presidência do Sinduscom mais uma vez.
Dessa forma, nós encerramos o programa de entrevistas. A gente volta na semana que vem. Muito obrigado e até lá. Programa Entrevista com João Paulo Messer.